né? Classe aqui, classificação das pteridófitas, classe pterófita, classe das felicíneas. Ó. Quem são os representantes aqui? Samambaias e avencas, né? Que são as plantinhas aí comuns aí. Aqui é a samambaia, ó, e aqui é a folha da samambaia, né? A característica da samambaia aí, ó. E aí você tem aqui representando, ó, né? As partes que compõem a folha da samambaia. Ó. Cada parte dessa aqui a gente chama de folíolo, né? E aqui você está vendo a parte ventral da folha, né? A parte de baixo da folha. Ó. E aí os folíolos aqui vão estar o quê? Vão estar, né, aqui, ó, preenchidos com essa estrutura aqui amarelada, ó, que são os soros, né? Que é a estrutura aí de reprodução aqui das pteridófitas, ó. Então esse aqui vai ser os soros, ó. O que são soros? São conjuntos de esporângios, né? E aí esporângios são bolsas que produzem esporos, ó. Então são conjuntos aí de esporângios e os esporângios aqui vão produzir os esporos aqui, que é a estrutura de reprodução aqui, né, do folíolo. E aí você está vendo que aqui, ó, vai ter, né, a folha inteira da samambaia, a gente chama de fronde, né? Aí seria aí o que? O fronde é a estrutura completa da folha, né? E aqui você vai ver que a folha, ela vai estar toda o que? Recortada aqui nos seus fragmentos que a gente chama de folíolo. Então aqui é a folha inteira que a gente chama de fronde. E aí, aqui recortado, ó, os seus folíolos, que são as suas estruturas aí, né? Importantes. E aí você vai ver que aqui, ó, tem folíolo que tem soros e tem folíolo que não tem soros, ó, embaixo esses folíolos aqui, ó. Eles não vão ter soros, né? E aí os folíolos que têm soros, a gente chama de esporófilos. Então o que são folíolos aí? São os fragmentos da folha aí da samambaia, né? Os que têm soros, a gente chama de esporófilos. E os que não têm soros, a gente vai chamar eles aqui, ó, embaixo, né, que não possuem soros, de trofófilos. Então aqui em cima, ó, são os esporófilos e aqui embaixo os trofófilos. Trofo significa alimento, né? E filo significa folha. Então, um trofófilo seria o folíolo que só produz alimento, que só faz fotossíntese, né? E o esporófilo seria o que? O folíolo que produz os esporos, né? Que é a estrutura de reprodução. Além de fazer fotossíntese, né? Que seria essa estrutura aí, o que, né? Clorofilada, ele também faz o que? A reprodução do grupo, né? Que é a produção dos esporos aí. Então, acaba fazendo a reprodução do grupo, que vai ser importante. Fechou? Então, os folíolos que têm soros, a gente chama de esporófilos. O que seria esporófilo? Seriam folhas produtoras de esporos, né? E aqui embaixo, ó, você tem os folíolos sem soros. Aí a gente chama de trofófilo, que seriam aí o que? Os folíolos, né? Só clorofilados, sem soros, e que são responsáveis aí pela produção da fotossíntese e a produção de alimento. Fechou? Aqui do lado a avencazinha também, ó, que é um outro tipo de o quê? De felicínia, uma outra planta pterófita. Ó. Tá aqui a presencinha da avenca, aí toda aí o quê? Né? Bonitinha aqui. Importância dessa classe aqui, ó. O que ela vai ser? A importância dessa classe aqui é econômica, né? E aí o que acontece? Importância econômica e elas são vendidas como plantas ornamentais. Então coloca aí, ó, a importância da classe é que elas vão ser vendidas, né? E a importância econômica, né? Que você vai comercializar elas e elas são vendidas aí como o quê? Como plantas ornamentais. Fechou? Então elas são vendidas aí como plantas ornamentais e enfeite, né? De jardins. Beleza? Tomás, próxima classe aqui, ó. Agora a classe é licófita, né? Licopódio e selaginela. Seriam essas duas plantinhas aqui, ó. Aqui o licopódio e aqui a selaginela, né? Esse ciclo aqui vai ser importante nessa classe de plantas. Ela vai ser importante
justamente do ponto de vista evolutivo. Essa aqui vai ser a classe evolutiva mais importante das pteridófitas, ó. É essa classe aqui que vai dar origem às gimnospermas. Então já pode até anotar aí, ó, que é essa classe aqui que vai dar origem ao próximo grupo de plantas, né? Na escala evolutiva aí, que vai ser as gimnospermas, né? Vai dar origem aos pinheiros, aos ciprestes, às sequoias, vai dar origem aí ao novo grupo de plantas aí, ó, né? E aqui o licopódio, ó, você já vê que aqui ele já tem uma estrutura de reprodução, ó. Isso aqui já vai ser, na verdade, né, aquilo que no futuro a gente vai chamar de estróbilo. O que seria estróbilo? Seria aí o quê? Né? Uma estrutura de reprodução. Ainda não chega a ser uma flor, porque não tem os atrativos polinizadores, né? Não vai ter cheiro, não vai ter cor, não vai ter produção de alimento, não tem nada. Mas já é uma estrutura onde vai acontecer a produção dos esporos e a reprodução do grupo, né? Isso aqui, então, é o predecessor, é a estrutura inicial, né? É o ancestral daquilo que vai ser os estróbilos, que são estruturas de reprodução aí, o que do grupo. Então, aqui você tem a planta que a gente chama de licopódio, e aqui embaixo a selaginela. Selaginela lembra também o quê, né? Uma avencazinha. Então, a importância desse grupo aqui de plantas, né? Para ir o quê? Para o grupo das felicíneas, das pteridófitas, é a importância evolutiva. Elas é que vão ser os ancestrais e elas é que vão ser responsáveis aí de forma direta pela o quê? Né? Pela formação do grupo das gimnospermas, né? E elas é que vão apresentar, a gente vai ver daqui a pouco, o ciclo de vida que a gente chama de heterosporado. É aqui a partir desse grupo de plantas que nós vamos ter esporos com tamanhos diferentes, e a partir dos esporos com tamanhos diferentes, a gente dá para saber o que ele vai formar durante o ciclo reprodutor. Então, essas plantas aqui, ó, já vão iniciar o ciclo de reprodução que a gente chama de heterosporado. E esse ciclo de reprodução vai ser um ciclo de reprodução importantíssimo para os vegetais aí no futuro, que seriam os vegetais que vão ser, né, os vegetais superiores às plantas aí mais adaptadas, mais evoluídas. No caso aí seriam, né, as plantas aí gimnospermas e as angiospermas. Então, a partir desse grupo aqui, ó, que vai surgir o ciclo heterosporado, né? Que é o ciclo que vai ter o quê? A formação de esporos com tamanhos diferentes, e a partir desses tamanhos diferentes a gente identifica a estrutura que vai ser formada a partir deles durante o processo de reprodução, né? E a partir do ciclo heterosporado, o que vai surgir, né? A formação da semente, e vai surgir também a formação aí, o que? Do grão de pólen, do tubo polínico. Então aí o ciclo reprodutor dos vegetais fica mais complexo, né? E tende a ser independente da água para o processo de reprodução. Então vai ser o quê? Um ciclo importante de ir para frente no grupo dos vegetais. Que outra classe aqui das pteridófitas, ó. A classe o quê? Psilófita, né? E aí na classe Psilófita a gente só tem essa planta aqui, esse gênero de planta, ó, que é o Psilotum, né? O Psilotum SP. SP significa qualquer espécie do gênero. Tá aí o Psilotozinho aí, né? Ele lembra muito um bambu, né? Inclusive ele é uma planta variegada. O que é uma planta variegada? É que ele tem o quê, né? Alternância de cor. Você tem uma parte dele que é verde, outra que é amarelada, uma parte que é o que é amarelada, outra que é verde. Então é uma planta o quê? Que chama bastante atenção. É uma planta bonita, né? E ele chega a ser um arbusto, né? Ele mede por volta de 1,5 m, 1,40 m. Então ele é uma planta arbustivazinha aí, né? E importante, essa classe Psilófita aqui, a importância dela também é ornamental. Elas são, a importância é econômica, né? E elas são vendidas como plantas ornamentais aí também, ó, para enfeitar jardins, para enfeitar aí o quê, né? Estruturas, né, de ornamentação vegetal. Então serve para enfeitar sacadas, jardins, né? Então são importantes aí, ó. E ele é muito bonitinho, né? É uma planta aí o quê? Bacana. Rara, não é comum, e a gente o que encontra o quê? Para enfeitar, né? As partes aí o quê, né? Ornamentais, né? De jardins, de que sacadas, de regiões aí o quê? De confecção ornamental. E eles também são vendidos para o quê? Para também produção de o quê? De arranjos, de enfeites, de buquês.
Nós são vendidos aí nas floriculturas também para o quê? Para confecção de arranjos, enfeites, buquês, enfim, né? São vendidos aí como plantas ornamentais. E aí a próxima classe é essa aqui, ó, a classe esfenófita. E aí a classe esfenófita, o que vai acontecer aqui, ó? Presente aqui essa planta aqui, ó, o equiseto, né? Também chamado vulgar, SP significa qualquer espécie do gênero, e o equiseto aqui, ó, quem vai ser? Né? O nome vulgar dele é a cavalinha. E aí a cavalinha, porque essa aqui, a folha, o seu fronde, né? Que é o nome da folha, o fronde aqui, o que acontece? Lembra a crina de um cavalo. E aqui são os folíolos dela, né? Todos filamentosos, e parecendo o que? Os pelos, né? Então isso aí é o que é chamado de cavalinha. E a cavalinha, durante muito tempo, ela teve importância econômica. Esses folíolos aqui da cavalinha, o que vai acontecer? Eles armazenam nicotina. Então, durante muito tempo, a cavalinha, o que aconteceu com ela? Ela tinha importância econômica, porque os caras vinham, colhiam essa planta, e a partir dessa planta secava e produzia tabaco, fumo. Como ela tem nicotina nos seus folíolos, ela era vendida aí como o quê? Como tabaco, como cigarro, como fumo. E aí o que acontece? Comercializou-se ela durante muito tempo. Até que a gente o quê, né? Começou a usar a própria planta do tabaco, né? O tabaco nicotíneo, né? A folha do fumo, pé de fumo. Mas ela durante muito tempo ela foi usada aí como o quê, né? Como produtora de tabaco, de cigarro. Hoje ela tem um aspecto até o quê? Do ponto de vista médico. Qual seria o aspecto médico dela aqui hoje? A gente usa esses folíolos dela aqui, ó, como ela tem nicotina, usa isso aí como o quê, né? Eles vendem hoje em farmácia artesanal os sachês com folha de cavalinha para o quê? Para emagrecimento. Como a nicotina, ela é o quê? Anorexígeno, né? Ela inibe um pouco o apetite e ela é diurética, a gente acaba perdendo, ingerindo ela, a gente acaba o quê? Perdendo um pouco de líquido. Então, o que acontece? Hoje ela é utilizada como o quê? Né? Como importância médica, para emagrecimento. O pessoal vende ela, manipula ela aí para um processo de emagrecimento. Ó. Tomar o quê? O chá de cavalinha aí. E aí o que acontece, né? Como ela tem nicotina, a nicotina é uma droga psicotrópica estimulante, né? Como ela é uma droga psicotrópica estimulante, o que vai acontecer? Ela tem essa sensação, ela tem esse aspecto, né? Anorexígeno, que é de diminuir o apetite. E tem esse aspecto também, o que? Diurético, né? De perder líquido. E aí, então, isso favorece o emagrecimento. Então, ela é usada aí hoje, do ponto de vista, né? Médico, no sentido aí o quê? De confecção de medicamento para emagrecimento. Então a cavalinha vai fazer esse tipo de o quê? De ação aí. Fechou? E durante muito tempo ela foi vendida como tabaco, né? Os caras o quê? Acabaram utilizando ela na produção de o quê? De cigarro. Hoje a gente sabe que não usa mais ela, né? Porque hoje a gente tem a própria planta do quê? Do tabaco, o próprio pé de fumo, que a gente usa, vai lá, coleta as folhas dele para produzir aí o quê? O tabaco em questão, o cigarro em questão. Mas ela já foi usada para isso. E hoje tem importância o quê? Médica, e a importância dela aí é emagrecimento, né? Já que ela contém nicotina. Então, top. E agora o ciclo reprodutor aí, ó. Como é que é o ciclo reprodutor aqui? É o ciclo reprodutor da samambaia. Ó. E aí é um ciclo reprodutor que ainda é considerado o quê? Isosporado. O ciclo da samambaia ainda é um ciclo primitivo, né? Que vai ser o quê? Isosporado. E se é isosporado, ó, o que vai acontecer? Vai produzir esporos do mesmo tamanho. Vai produzir esporos sempre aí o quê, né? Com sua estrutura aí do mesmo tamanho. São iguais. São geneticamente o quê? Diferentes porque são produzidos por meiose, né? Igualzinho nas briófitas. São geneticamente diferentes, porém são morfologicamente, né, iguais, ó. Eles vão ter o quê? O mesmo tamanho, né? São produzidos aí do mesmo tamanho aí. Fechou? E aqui o gametófito, ó, ele vai ser um gametófito monóico, né? Porque quando a gente fez o ciclo reprodutor do musgo da briófita, lá o gametófito era dioico. O que era um organismo dioico? Aquele de sexos separados. Você tinha a planta masculina e a planta feminina. Aqui no caso da samambaia, especificamente falando da samambaia, o gametófito aqui ele vai ser monóico. Ó. Ele vai ter os dois sexos em si.
tanto a parte o quê, né? Feminina quanto a parte masculina na mesma planta, na mesma estrutura. Então, o ciclo reprodutor aqui da samambaia, ó, é isosporado porque os esporos são iguais. E ele vai ser o quê? Um ciclo monóico, já que o gametófito aqui ele vai ser o quê? Monóico. Ele tem os dois sexos na mesma planta, na mesma estrutura. E aqui o que é a plantinha da samambaia, né? E aqui a gente dá para ver a morfologia dela. Como ela é uma planta cormófita, o que é uma planta cormófita? É a planta que tem o quê? Né? Tecidos e órgãos verdadeiros. Ó. E aí dá para você ver aí o quê? Né? Todas as partes que a samambaia tem. Ó. Inclusive aqui você tem as raízes da planta. Ó. E aí as raízes aqui da samambaia a gente classifica como raiz fasciculada. O que são raízes fasciculadas? São aquelas que não têm eixo principal, que não tem raiz principal. Então já começa por aqui pela raiz. Ó. Que tipo de raiz que tem aqui na samambaia? É uma raiz que a gente chama de fasciculada ou encabeleira, né? E a raiz fasciculada ou encabeleira aí vai ser essa raiz sem eixo principal, sem raiz principal. Então não vai ter essa confecção aí o quê? De um eixo principal. E aqui você tem a presença do caule. Ó. Como é que vai ser o caule aqui da samambaia? É aquele caule que parece uma raiz, inclusive é subterrâneo, né? Ele é de cor o quê? Marrom, né? De cor escura, e ele é o quê? Subterrâneo. Ele fica enterrado dentro do solo. Esse caule aqui que fica enterrado dentro do solo, ó, o que que acontece? É o que a gente chama aí o quê? De caule rizoma. Ele parece o quê, né? Uma raiz. Também é muito comum na bananeira, por exemplo, né? Então ele é um caule aí o quê? Do tipo rizoma. E aqui em cima você tem o quê? As folhas da samambaia. Como é que a gente chama as folhas? A gente chama de o quê? Fronde, né? Como é que chama a folha adulta? A gente vai chamar de fronde. E essas folhas adultas que são o fronde, o que vai acontecer com ele? Ó? Todo ele vai ser segmentado, né? Essa parte verde dele que é chamada de limbo, né? Então essa parte aqui do fronde, que é o limbo, é todo recortado. Ó. E ele vai ser todo recortado, e vai ser todo recortado em o quê? Em folíolos, ó. Então todas essas partes aqui, ó, são os folíolos aí o quê? Do fronde, ó. E aí o que que acontece? Folíolos aí. E o que que acontece, ó? Se você pegar a parte ventral aqui do folíolo, ó, é onde está presente isso aqui, né? Olha aí, ó. O que está presente aqui? A presença dos soros, ó. E aí como é que eu vou chamar os folíolos que têm soros? A gente chama de esporófilos. E aqui você viu que tem o quê? Folíolos que não têm soros, ó. Na própria folha que tem um folíolo com soros, tem os folíolos sem soros, ó. E aí como é que chama os folíolos sem soros? Eles são chamados de trofófilos. Como é que é chamado? Trofófilos. O que é trofos? Trofos significa aí o quê? Alimento, né? E filo significa folha. Então, trofófilos são folhas que vão produzir só o quê? Só alimento. São capazes de produzir aí o quê? Só alimento aí, né? Para a estrutura vegetal. E aqui estão esporófilos, ó. Vão ser os folíolos onde vai acontecer a produção dos esporos e também vai acontecer a fotossíntese, né? O trofófilo só faz fotossíntese e os esporófilos fazem fotossíntese e reprodução, né? Que é a produção dos esporos aí. Então essa é a morfologia do fronde. O que é fronde? É a folha adulta da samambaia. E aqui embaixo você tem o broto, ó. Em forma aqui, né? De um caracolzinho, de forma espiralada. E aí esse o que? Esse broto aqui da samambaia, ó, a folha jovem da samambaia também tem o um nome, ó. Ela é chamada de báculo. Então o que vai ser o báculo aqui, ó? Vai ser a folhinha aí o que é jovem, que vai ser o que? O fronde, né? A folha aí o que? Nova, o broto da samambaia aí, ó. Fechou? Então aqui o que você tem? A raiz fasciculada ou em cabeleira. Aqui o caule rizoma, né? Que a samambaia tem. Aqui a folha adulta, que é o fronde. E aí você tem o que? Os folíolos com soros são os esporófilos. E os folíolos sem soros são os trofófilos. E aqui a folha jovem. Ó. Como é que chama a folha jovem? É chamada de báculo, né? Ou broto aí o que? Da samambaia. Beleza? E aqui megafólio, né? Seria o que? A folha toda, né? Seria o fronde aí, a folha adulta da samambaia. E aí você tem aqui a presença de quem, ó? Né? Do folíolo. Ó. Isso aqui é um corte transversal do folíolo. E aí o corte transversal do folíolo mostrando quem, ó? Os soros, né?
Isso aqui tudo são soros que o quê, né? Que os folíolos têm, ó. E dentro dos soros, o que você tem, ó? Os esporângios, né? O que são esporângios? São bolsas produtoras de esporos, ó. E aí dentro do esporângio, o que vai acontecer? Você tem as células, né? Que são os esporócitos. O que essas células têm? O que esses esporócitos vão sofrer? Esses esporócitos aí vão sofrer o quê? Meiose. E a partir dessa meiose, o que vai acontecer? A produção de quem? Dos esporos, né? Então vai acontecer a meiose. Vai acontecer aí o que? A meiose. E a partir da meiose, o que vai acontecer aí, né? A formação de quem? Dos esporos, né? E aí o que acontece aqui? Né? A reprodução. E aqui é a mesma coisa lá das briófitas, ó. Os esporos, né? Os esporângios vão abrir sua estrutura aqui para liberar os seus esporos quando está seco. Então os esporos aqui também são o quê? São leves, são pequenos, são numerosos. E esses esporos vão ser liberados o quê? No momento em que estiver seco. No momento em que tiver aí o quê, né? Sem muita umidade, com pouca umidade. Por isso que os esporos aqui vão ser o quê? Vão ser leves, vão ser pequenos, vão ser numerosos e vão ser em grande quantidade. Ó. Então, quando seca aqui, ó, abre o que? Os esporângios, né? Os esporângios se rompem e a partir da medida em que rompe os esporângios, o que libera? Os esporos para o quê? Para o ambiente. E aí eles são transportados pelo vento. Por isso que tem que liberar quando está seco, né? Porque esses esporos vão ser transportados o mais longe possível da planta pelo vento, né? Então são transportados aí pelo quê? Pelo vento o mais longe possível aí, o quê? Do vegetal adulto, né? Então liberou os esporos aí, ó. E aí então aqui o que você tem, ó? O folíolo em corte transversal e aqui você tem o quê? Ó? Os esporângios, né? E aí tá aí o que? O esporângio. Dentro do esporângio tem os esporócitos, que são as células aí que vão sofrer meiose. E sofrendo meiose, o que produz? Ó? Os esporos, que vão ser liberados no ambiente o quê? Seco, né? Sem umidade. E aí, quando é sem umidade, ó, os esporângios o que se rompem, né? Sofrem uma deiscência, né? Uma ruptura, e a partir desse momento libera os esporos, ó, que vão ser transportados pelo vento. E aí, quando o quê, né? São transportados pelo vento, ó, encontrando condições o quê? Ideais favoráveis, os esporos germinam. A partir do momento em que os esporos germinam, o que eles formam? Essa plantinha aqui em forma de coração. Ó. Quem que é essa plantinha aqui em forma de coração? Isso aqui vai ser o gametófito. Então, o que acontece? Ó, os esporos germinam e vão formar o quê? O gametófito, que é justamente essa planta aqui em forma de coração. Geralmente a gente não consegue ver, né, esse gametófito aqui, ó, né? Você não consegue ver essa plantinha aqui, porque ela mede por volta aí o quê, né? De 1,5 no máximo a 3 centímetros. Então ela é pequenininha. E ela é também o quê? Passageira. Ela vive por volta aí o quê? De umas 72 horas, então. Então ela é o quê? Bem pequenininha e vive pouco tempo, né? Então ela morre rapidão. Então por isso que a gente não consegue ver o quê? No ciclo reprodutor, enxergar essa plantazinha aqui, ó. Mas a germinação dos esporos acaba formando o coração aqui, ó. E não esquece que esse coraçãozinho aqui, o que ele é? Isso aqui, ó, que vai ser o gametófito. E esse gametófito aqui, o que ele é? Ele é monóico. Se ele é monóico, o que vai acontecer com ele? Ele tem os dois sexos. Ele é hermafrodita. Ele vai ter tanto a parte masculina quanto a parte feminina aqui, ó, né? Então, ele vai ser monóico, né? E ele é o quê? Aqui ele está o que esbranquiçado, ó, mas na verdade ele é verde. Ele é esverdeado. Então esse gametófito aqui, ele é clorofilado, né? Ele tem um aspecto aí o quê, né? Clorofilado e esverdeado. Então ele é o quê? Clorofilado. Outra coisa importante, esse gametófito aqui, ó, por ter a forma de um coração, ele é chamado de cordiforme. Então ele tem esse formato aqui, né, bem chamativo, né, de coração, e aí por ter esse o que formato aqui, a gente fala que ele tem um formato cordiforme. Então ele tem umas características particulares, né? E outra coisa também, ele tem um nome próprio. Esse gametófito aqui, ó, por se assemelhar muito, né, a um coraçãozinho aí, e por ser isso aqui, ó, porque ele é o que? Uma planta realmente o que? Não muito desenvolvida, né, comparado com quem, ó? Com a samambaia.
Porque aqui, a partir desse grupo, ó, a própria samambaia que vai ser quem? O esporófito. Então, a partir desse grupo aqui, ó, o que você enxerga como planta é agora o quê? A parte dominante e é o esporófito. Então, todas as classes de pteridófita, né? A classe pterófita, a classe esfenófita, a classe lá o que? Psilófita, todas as classes de o que? De pteridófita, a própria planta que você enxerga é o próprio esporófito. Então, o que você vai enxergar é o esporófito, o que é evidente, ó. Ele passou a ser a planta dominante. A partir desse grupo agora, e para todos os outros grupos para frente, o esporófito é a planta dominante, né? Ele vai ser a estrutura o que dominante aí. E esse gametófito aqui, ó, o que aconteceu com ele, né? Ele, o que acontece? Ele é mais primitivo. Então, o que acontece com ele? Ele só tem o rizoide, que são esses filamentozinhos dele aqui, ó, e a estrutura dele, aonde está presente aí a estrutura de reprodução, ó. Então, na verdade, ele vai ser uma estrutura pouco ramificada. Então, ele é um talo. E é um talo primitivo. Então, o nome próprio desse gametófito aqui é prótalo. Então, o gametófito aqui da samambaia, como é que a gente vai chamar ele? Vai chamar de o quê? De prótalo. O que vai ser prótalo aí? Ó? É esse gametófito aqui, o quê? Primitivo. Então, tá aí o prótalo, que é o quê? O gametófito aqui do grupo da samambaia. E nele que vai estar presente as estruturas o quê? De reprodução aqui, né? Já que ele vai ser sexuado. E aí, características do prótalo, do gametófito aqui, ó. Ele é cordiforme em forma de coração. Ele é o quê? Clorofilado, né? Porque ele é o quê? Esverdeado. E ele é o quê? Monóico. Se ele é monóico, o que acontece? Ele é hermafrodita. Ele tem os dois sexos na sua mesma estrutura, né? E sem falar que ele vai passar a ser agora o quê? Passageiro, efêmero. Ele é a planta que vive menos tempo aqui. Ele vai ser a planta que vai viver menos tempo no processo aqui de reprodução, né? É o prótalo, é o gametófito, Eustáquio, exatamente, ó. Olha ele aqui, ó. Né? O gametófito aqui, cordiforme, na forma de coração, que é o prótalo aqui, o que é em questão, ó. Ele é o gametófito em si. Fechou? E aqui o que acontece? Aqui você vai ter o quê? Se ele é o gametófito, ele vai ser o quê, né? Ele vai reproduzir sexuadamente. E aí o que ele tem nele? Ele vai ter aí, ó, a estrutura de o quê? De reprodução, né? Dentro dele, o que a gente tem? Os gametângios, né? Então aqui você vai ter aí o quê, ó? O gametângio o quê, né? Aqui em cima, ó, feminino, e aqui embaixo o gametângio masculino. Como é que a gente, o que é gametângio? Então aqui dentro do prótalo, que é o gametófito, o que a gente tem? O gametângio. E aí se a gente tem aqui o gametângio, ó, o que vai acontecer? O que são gametângios? São bolsas produtoras de gametas, né? E aqui você vai ter o gametângio o quê? Masculino, e o gametângio masculino ele tem o quê? Nome próprio. Como é que ele é chamado? Anterídeo. E dentro do anterídeo, o que vai produzir? O gameta masculino. Como é que chama o gameta masculino? É chamado de anterozoide. Então, o que acontece? O gametângio o quê? Masculino, anterídeo. E aí, dentro do gametângio masculino, que é o anterídeo, vai produzir quem? O anterozoide. Quem que é o anterozoide? Vai ser aí o quê? O gameta masculino, que é o anterozoide aí. E aqui o que acontece? Ó? O gametângio o quê? Feminino. Quem que é o gametângio feminino? O gametângio feminino é o arquegônio, né? E aí dentro do arquegônio produz o gameta feminino. Quem que é o gameta feminino? É a oosfera. Fechou? Então tá dentro da mesma estrutura, por isso que a gente fala que ele é monóico. E aí não tem jeito, né? Se aqui está produzindo anterozoide, o anterozoide aí, ó, o que vai acontecer com ele, né? Ele vai ser flagelado aí também, ó. E aí, se é flagelado, como é que ele faz? Ele vai se deslocar a partir do quê? Da água, né? Deslocamento a partir aí o quê? Né? De nadar. E aí ele vai nadar aqui, ó, do anterídeo, que é a parte masculina, para a parte feminina, né? E aí ele tem que se nadar, tem que nadar, tem que se deslocar aqui, ó. Então ele vai precisar da água, né? Então é o gametófito aqui, ó, que depende da água para o processo de reprodução. Ó.
Então, vai ser eles aqui que vão depender da água aqui para o processo de reprodução gametófita. Aí o anterozoide vai nadar onde? Né? Aqui do anterídeo até aonde? O arquegônio e fecundar a osfera. Como é que ele sabe que está nadando certo? Como é que ele sabe que está o quê? Se deslocando de forma correta? A partir do momento em que o quê? A partir do momento em que há liberação de substância química, né? E a liberação de substância aqui, a substância química aqui que é liberada é a mesma lá da briófita. São alimentos, né? Que aí o anterozoide vai absorver esses alimentos para o quê? Para o quê? Para se deslocar e o que acontece? Fecundar a osfera aqui. Ó. Então ele vai absorvendo os nutrientes, produzindo energia, batendo os flagelos, se deslocando para fecundar aqui a osfera, que vai ser o gameta feminino. E aí o que acontece? Ó, fecundou, o que vai acontecer com ele aí? Fecundou, ele vai produzir aí o que? O zigoto. Fecundou, o que produz aí? Ó? O zigoto 2N. O que esse zigoto 2N vai fazer? Vai crescer, desenvolver e vai formar quem? O embrião jovem. Esse embrião jovem se desenvolve e forma quem? Ó? Vai formar aqui o esporófito, né? O esporófito jovem cresce, forma aí o que, né? A estrutura aí o que em desenvolvimento. O esporófito jovem acaba formando o esporófito adulto, que seria a própria samambaia em questão. Então aqui fecundou, né? Formou o zigoto cresce aqui dentro do gametófito, na parte feminina aqui do gametófito. O zigoto cresce, o zigoto crescendo forma um embrião jovem, o embrião jovem cresce, forma aí o quê, né? Os tecidos do esporófito, o esporófito aqui se desenvolve, forma um esporófito jovem, cresce e forma um esporófito adulto, fechando aí o ciclo reprodutor aí o quê, né? Da samambaia, o ciclo reprodutor aí, né? Da pteridófita. E aqui, ó, como é que chama aqui o deslocamento aqui por substância química? É chamado de quimiotaquitismo positivo. Como é que é chamado o evento aí? Quimiotaquitismo positivo. É o deslocamento aí do quê? Do anterozoide até a osfera. Fechou, meninos? Alguma dúvida nessa parte aí? Ana, Eustáquio, Fernanda, Bianca, Laís, Dudinha. Alguma dúvida nessa parte aí? Tá tudo certo? Então, bora. Daqui a pouco a gente volta nessa selaginela aqui, ó. Mas já vamos comparar aqui, ó, no ciclo reprodutor aqui da samambaia. Daqui a pouco a gente volta lá na selaginela. Mas olha aí, ó. Comparando aqui, porque cada grupo vegetal a gente vai comparar aí, né? O gametófito com o esporófito. Quem que é o gametófito aqui, ó? É o prótalo, né? E aqui, quem que é o esporófito aí, ó? A própria samambaia, o próprio vegetal em si. E aí, gametófito, ó. Sempre os gametófitos, característica gametófito. É sempre haploide, N, é sempre sexuado e sempre produz gametas por mitose. Ó. Sempre produz gametas aqui por mitose. E o que vai acontecer com ele? Ó? Nesse caso específico aqui, não esquece que eles vão produzir gametas é por mitose. Ó. E o que vai acontecer com eles aqui? São monóicos. Né? No caso aqui tem os dois sexos, tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Né? Agora a característica aqui, ó, mudou, né? No gametófito aqui, né, das briófitas, das pteridófitas, o que o gametófito é que eu te falei? Ó? Ele é clorofilado, ele é verde. Se é clorofilado, o que ele é? Autótrofo. Se ele é autótrofo, o que ele é? Fotossintetizante. E se ele é fotossintetizante, o que ele é também? Ó? Independente. Ele não precisa de uma outra planta para sobreviver. Só que a partir desse grupo aqui, ó, o que ele passou a ser? Passageiro. Ele passou a ser efêmero. E outra coisa, tem forma de coração, então ele é cordiforme. Então ele vai ter o formato aí o quê? De coração. Cordiforme, né? E outra coisa aí, ó, monóico hermafrodita. E agora o esporófito aqui, ó, como é que vai ser o esporófito aqui da samambaia? Vai ser o quê? Diploide 2N.
todo esporófito é assexuado e todo esporófito produz esporos por meiose. Lembrando que o esporófito aqui agora vai ser dominante. E se ele é dominante, ele é a própria planta, ó. Ele é a própria samambaia, né? E aí o que acontece? O que ele é também? Clorofilado. Ele também vai ser o quê? Autótrofo. Ele é fotossintetizante, né? Produz seu próprio alimento aí pela fotossíntese. E ele também é o quê? Independente. Ele não precisa de ninguém para sobreviver. Só que ele passou a ser agora o quê? Duradouro. Ele é, a partir de agora, né? Todas as plantas, a geração, ó, esporofídica vai ser maior que a geração gametofídica. Então, o esporófito é predominante sobre o gametófito. Então, a partir de agora, ó, quem vai ser a planta dominante, quem é a planta que vai mandar? É o esporófito aí. Então, ele passou a ser duradouro. Alguma dúvida sobre isso aqui? Então, daqui a pouquinho a gente volta aí e a gente continua, né, com a nossa aulinha aí. Já está quase caindo aqui. Daqui a pouco a gente continua. Fechou? Já estamos voltando aí. Beijinho, um abraço, até daqui a pouco. Valeu, Tino.